Ainda de pé, irmãos, vamos fazer a leitura de alguns versículos da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. Alguns versículos já foram lidos de 1 a 10. Eu quero ler apenas o versículo de número 9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. Podeis assentar. Meus amados, nós lemos um texto de 10 versículos de Hebreus capítulo 3. Eu gostaria muito que todos nós abrisse o coração para ouvir o que o Espírito Santo vai falar conosco. Não é que o que o pastor Raul vai falar, é que o Espírito Santo vai falar. Eu também tenho que abrir meu coração para ouvir, porque eu não sei qual é a palavra que ele vai falar. Eu estou aqui para ouvir tanto quanto vocês. Eu sempre me coloco à disposição para que Deus fale conosco, porque eu acho que a coisa mais importante é a gente ouvir Deus falar. Não é verdade, amados? Então só vai ouvir quem tem ouvidos para ouvir, porque o Espírito fala à igreja. Nós, na atual geração, a igreja desta geração, é a igreja mais, vamos dizer assim, apropriada para o arrebatamento da igreja. São 2000 anos de história, mas agora estamos vivendo um tempo mais apropriado, aonde você olha para os acontecimentos do mundo em todas as áreas, na família, na política, na igreja, nos colégios, no meio das crianças, dos jovens, dos anciões. Olha para as nações, olha tudo, olha para a situação climática. Você olha assim, comparando todas essas coisas que acontecem com as profecias bíblicas. Você tem que fazer um comparativo do que acontece hoje diante dos nossos olhos com as profecias bíblicas. Pelo menos as profecias de Daniel, as profecias do próprio Cristo, e também aquelas profecias que foram reveladas para o apóstolo João lá na ilha de Patmos, que está no livro de Apocalipse. Então você faz essas comparações, claro, com outros escritores da Bíblia, que também é uma revelação de Deus. Você olha para esses acontecimentos, olha para a palavra, você percebe claramente que estamos chegando o tempo preparado para o arrebatamento da igreja. Nós nunca podemos perder este foco, esta visão do arrebatamento da igreja. Cada crente tem sempre que fazer uma análise na sua fé, nas suas convicções espirituais, e ver se ainda está esperando Jesus. Porque no próprio texto que nós lemos, o apóstolo Pedro já falava isso há 2000 anos atrás, que muita gente vai ficar desanimado da fé, da esperança do arrebatamento da igreja, porque eles vão dizer assim: desde quando eu era criança, que já fala da vinda de Jesus, ele nunca veio. Por causa disso, muita gente vai ficando desanimada, quer dizer, não vai falando mais, daqui a pouco não acredita mais, perde o fogo, o fervor espiritual. Essa expectativa vai embora. E a igreja nunca pode perder esse foco, porque quando você vai celebrar a Santa Ceia, ali o Espírito Santo nos ajuda a relembrar de duas coisas fundamentais na Santa Ceia. Lembrar de onde foi que nós fomos resgatados lá do Calvário, da morte do Senhor, até que Ele venha. Ele aponta para o passado. A origem, a base da nossa fé está ali na cruz, na morte de Jesus. Foi sacrificial, substitutiva. Aquela morte dele foi o suficiente
para nos dar o direito da vida eterna. Agora estamos andando num objetivo, qual é? A vinda de Jesus, até que Ele venha. E nós cantamos aqui o hino 300, no início do culto, nós fazendo uma declaração, dizendo: a nossa esperança é a volta de Jesus, é a vinda de Jesus. Nunca vamos deixar que esse fogo acabe, nunca vamos deixar de desanimar. Eu sei que na atual situação moderna das igrejas, dos evangélicos, do cristianismo, a gente vai percebendo claramente este fogo cada vez menor, esse entusiasmo cada vez menor. Mas a Bíblia diz que é responsabilidade nossa, segundo Levíticos 6:13, que o fogo não pode apagar. É uma responsabilidade nossa que estamos sempre reavivando a fé, reanimando, para que a nossa carreira não pare. Porque se perder o foco da vinda de Jesus, a gente para-se tudo. Porque não há razão. Olha, se perder a vinda de Jesus, não há razão para nada. Porque todo o projeto de Deus se conclui ali no arrebatamento da igreja. Os mortos aguardam esse dia do arrebatamento da igreja, quando eles ressuscitarão em corpo glorioso. Toda a esperança de quem dormiu em Cristo, segundo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:13, exatamente isso, que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles estão dormindo na esperança do arrebatamento da igreja. Tanto é que você vai ver através da Bíblia, os cristãos, os espíritos dos santos debaixo do altar, eles clamam noite e dia por esse dia, desejando ardentemente. Por isso eles serão contemplados primeiro do que nós. Mas a igreja aqui na terra, nós também temos que ter esse mesmo fervor, esse mesmo desejo da volta do Senhor. Se você observa lá em Apocalipse 22, ali vai dizer assim: o Espírito e a noiva, o Espírito Santo de Deus que foi enviado a essa terra para preparar a noiva para o Cordeiro, ele está desejoso desse dia. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito está desejando, mas a noiva está desejando. Você imagina uma noiva que está já preparando-se para o casamento, ela fica ansiosa, ela fica desejosa, ela fica sonhando, ela fala no assunto constantemente, porque ela já está programando para se casar. Qualquer coisa que muda a data é um constrangimento, porque ela quer se casar e ela está na expectativa do seu casamento. Assim a noiva do Cordeiro de Deus tem que estar avivada. Quer dizer, nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça, e as nossas vestes nunca podem estar sujas, tem que estar sempre alva, preparada para aquele grande dia do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quando aparecer nas nuvens com poder e grande glória para buscar sua igreja, nós todos possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Quando a gente perde este foco, algumas coisas acontecem conosco. Primeiro, a Bíblia diz que começa a se espancar uns aos outros, né? Quando é que vai chegar o patrão? Eu não sei. Os empregados uns com os outros começam a degladiar-se, brigas, desentendimentos. A pessoa fica relaxada, começa a ver desentendimento, a igreja começa a perder o foco da evangelização, da missão. As pessoas não têm esse entusiasmo de evangelizar, de ganhar almas, de fazer missões. Quando perde esse foco, as pessoas começam a se entregar para o mundanismo. Olha, a vaidade vai tomando conta, porque a noiva, irmãos, ela vai, cada dia, ela vai caminhando num caminho da santificação. É como diz Provérbios capítulo 4:18, o justo é como a luz da aurora,
e vai brilhando. Veja bem, não é escurecer não, é brilhando, 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 até ser dia perfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que a paz e a santificação são dois elementos fundamentais. Paz e santificação para se ver a Deus, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é o caminho natural da noiva. Vai chegando o dia do casamento, ela vai se arrumando, vai se ajeitando, vai organizando tudo. Não é se afastando não, não é se mundanizando não, não é ficando de qualquer jeito não. É preparada para as bodas, preparada para o arrebatamento da igreja. Sempre lembre disso. Se você está se afastando da igreja, não quer mais congregar, a vaidade toma conta, não tenho mais prazer nenhum de contribuir com a obra missionária, não me interessa missões, eu não quero mais evangelizar, não convido ninguém, não faço nada. Cuidado, que o fogo está acabando, o fogo está se apagando. E se o fogo apagar, irmãos, o entusiasmo, o fogo representa o entusiasmo, essa alegria da salvação. O salmista, ele dizia no Salmo 51, versículo 12, 13, ele diz: torna a dar-me essa alegria da salvação, torna a dar-me, faz brotar de novo essa alegria, esse entusiasmo, essa fé da minha salvação, porque assim eu pregarei a tua palavra, assim os pecadores a ti se converterão, por causa do entusiasmo da fé que a gente tem com respeito à nossa salvação. E a salvação se conclui lá na volta do Senhor, porque primeiro os mortos, depois os vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, para ter um corpo semelhante ao do Senhor. Projeto grande, grandioso, irmãos. 1 João 3, versículo 2: filhinhos, ainda não se manifestou em vós o que havemos de ser, mas naquele dia, quando olharmos para Jesus e ver como Ele é, naquele dia nós seremos semelhante a Ele. Essa é a esperança da igreja. Além de ser nossa esperança, devemos estar consolando uns aos outros com essas palavras, consolando, estimulando a fé. Irmão, Jesus está voltando. Irmão, se prepara, vamos evangelizar, vamos nos consagrar, vamos fazer mais para Deus, vamos orar, vamos para a casa do Senhor, vamos fazer mais, porque Jesus está voltando. E quando Ele chegar, nós temos que estar preparados e com as nossas mãos cheias, né? Como é que eu vou me apresentar diante do meu Senhor, diz o hino 16 da harpa cristã. Como é que eu vou me apresentar diante dele com minhas mãos vazias, sem frutos, sem resultado, uma vida medíocre, uma vida sem graça, uma vida sem resultado, sem brilhar nada, sem resultado nenhum? Precisa ter cuidado, irmãos. Nós somos chamados o povo mais sábio da terra. E que sabe quem é sábio aos olhos de Deus? Quem ganha alma. Quem ganha alma, sábio é. Então a mão tem que estar cheia. Todo mundo tem que estar preocupado. O ano que vem, já falamos com o Clebs Bandeira hoje, né? Ano que vem, uma meta para essa igreja. Desafios. Precisamos ser aguerridos no projeto. É como fosse assim uma última arrancada da igreja. Vamos fazer o último chamado da igreja. Vamos entender assim, é o último chamado, a última chance, a última oportunidade para a gente ganhar a cidade, ganhar muitas almas para Jesus. Porque é bom demais morar no céu, e eu não quero que as pessoas vá para o inferno. Então tem que trazer para cá, para os pés do Senhor. Vá buscar sua família, vá buscar os amigos, mas seja para eles o exemplo da fé. Eu quero que os irmãos raciocinem comigo. E eu estava falando hoje com alguém, por que Jesus não veio ainda? Primeiro, a gente sabe claramente que Jesus não vai atrasar o dia, não vai adiantar e nem vai atrasar.
porque Deus já determinou o dia. Jesus disse isso, é exclusivamente do Pai. Ele já determinou o dia do arrebatamento da igreja. Nesse dia, que é oculto para nós, não sabemos, nesse dia ele virá. Se vai encontrar alguém na fé, ele disse assim: será que quando eu chegar ainda vou encontrar gente com fé aí na terra? Eu não sei, se no dia ele vem. Quem tiver preparado vai. Quem não tiver, não vai. Agora tem algumas coisas para ser observada. Eu estava observando aqui através da palavra e me lembrando assim, Jesus nos manda nos remeter primeiro a Noé. Lembra do tempo de Noé? E se a gente for observar o tempo de Noé, aquele povo casavam-se, dava-se em casamento, estudava, fazia seus projetos normais da vida. Mas a violência tomou conta do povo. O pecado foi dominando aquela geração antediluviana, a tal ponto, olha, a tal ponto que só foi encontrado 8 pessoas no meio de toda a humanidade, pronta para entrar na arca. Mas o pecado, a violência do povo era tão grande que se tornou diante de Deus um clamor, um grito de socorro. Deus ouviu o grito de socorro, chegou diante de Deus, através das suas narinas, sentir o fedor horrível que o pecado produz, porque a humanidade foi mergulhada totalmente na iniquidade, no pecado, que isso se tornou um clamor diante de Deus, e Deus se arrependeu até de ter feito o homem. E Deus disse para Noé: olha, eu estou vendo, a violência chegou a uma situação triste da humanidade. Então faz para ti uma arca. Eu vou salvar essa criação através de ti. E ele passou lá um tempo, praticamente quase 100 anos. Se Deus falou com ele que tinha 500 anos, e o dilúvio veio com ele tinha 600, mais ou menos 100 anos de história. Deus então chama ele, a mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas, e colocou na arca. E Deus mandou o dilúvio e morreu todos, com exceção daquela família. Depois o Senhor disse: olha, no tempo de Ló, outra situação de desesperadora. Aquelas 2 cidades, o pecado foi dominando de tal forma as pessoas. E eram cidades promissoras. Você vê que Ló, quando quis ir para lá, ele ficou encantado com as belezas naturais, com as riquezas naturais. Ele achou que ali era o lugar que ele ia prosperar. E realmente prosperou. Mas acontece que o pecado naquele povo foi tão forte que o próprio Deus desceu à terra através de um anjo. Ele veio 3 anjos. Um ficou com Abraão e 2 ele mandou: vai lá na cidade, vai ver se tudo isso é assim mesmo. E Deus ficou falando com Abraão. E os anjos comprovaram até onde o pecado foi. E aquele pecado se tornou um clamor diante de Deus, clamando. E Deus então desce com juízo tremendo sobre aquela geração e destruiu totalmente aquela 2 cidades com fogo e enxofre, mas salvou uma família. Apenas um homem com 2 filhas. E a mulher ficou no caminho, ficou na estrada. Veja que tanto de pessoas. No tempo de Noé salvou 8, agora Sodoma e Gomorra salvou 3. Todos tinham um clamor espiritual, um grito daquela geração, por causa do pecado que era tamanho. A gente olha, por exemplo, para o povo de Israel que estava no Egito. 400 anos aquele povo estava escravizado nas mãos fortes de Faraó, sendo escravizado. Ali foi diferente. O povo distante de Deus também, mas eles guardavam no coração a esperança de um libertador.
Eles esperavam esse Redentor. E foi passando-se os tempos, e o povo mergulhado no sofrimento, na escravidão, até que um dia aquele povo se reuniu para fazer um clamor. Aí foi um clamor do povo. Eles clamaram, eles choraram, eles gemeram na presença de Deus. Então Deus desce e fala com Moisés naquela sarça ardente, disse: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-los. E Deus escolheu Moisés, e Moisés salvou uma geração, aproximadamente de 3 milhões de pessoas saíram do Egito com um braço forte, porque o povo clamou. Mas daqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, só conseguiu entrar 2 na terra prometida, 2 pessoas. Agora, na atual geração, o pecado, dizer, nós estamos vivendo tudo normal, casam-se, dão esse casamento, se estuda, se trabalha, se constrói, se faz tudo normal, o mundo está aí andando muito bem, mas acontece que o pecado está assolando a humanidade. O pecado está tomando conta, e isso de uma forma tão sistemática, que o pecado conseguiu entrar, que está deixando o povo sem poder expressar nem suas palavras, no jeito que você não pode nem falar. Ele está amordaçando a igreja, e qualquer pessoa de bem, você não pode mais falar nada, porque as leis são trabalhadas exatamente para isso, para as pessoas ficarem presas, não pode nem expressar seus sentimentos, não pode dizer nada, porque o pecado está dominando. Ela vai nas famílias e destrói totalmente esse modelo de família, destrói os sonhos das pessoas. O pecado vai dominando o mundo todo. O mundo todo. O mundo todo está sendo dominado pelo pecado. Mas tem uma coisa triste. Mais triste que eu acho. É porque a igreja não clama. A igreja não chora. A igreja se acomodou com tudo isso e não chora. Esse é o problema. Até falei para o Clebson hoje, quando essa igreja chorar, que ela fizer um clamor, Jesus virá buscar a igreja. Quando chegar o momento, nós estamos caminhando para isso, aonde nós não conseguiremos mais viver aqui, igual o povo de Israel, não consigo mais viver de tanta opressão. Quando a igreja ficar numa situação de tanta opressão, não consigo mais ficar aqui, não dá mais para mim, a igreja chorar, clamar, fizer um clamor ao Senhor, essa hora, eu creio que é a hora que Deus desce para livrar a sua igreja, arrancar essa igreja da terra, para tirar a pérola, para tirar os escolhidos, para tirar a noiva daqui, vai arrancar daqui com o braço forte. Mas a igreja precisa, que eu perceba assim, o Espírito e a noiva clamam, vem, deseja profundamente, vem nosso Senhor. A gente percebe que a igreja não está desejando, vem nosso Senhor. A igreja está se acomodando com a situação do mundo. É como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha, você já foi ressuscitado com Cristo. Levanta a cabeça, pensa nas coisas de cima, não na questão aqui da terra. Acontece que nós temos o nosso olhar voltado para a terra, aqui para esta vida, e não para lá. Jesus diz, quando essas coisas do mundo estiverem acontecendo, levantai a cabeça para cima, é de lá que vem o nosso socorro, levanta para lá. A gente não levanta, a igreja está todo mundo acomodado. É uma luta isto. Eu sei que é próprio dessa geração.
Nós estamos caminhando para aquela situação da igreja de Laodiceia. A igreja morna. Tem tudo, é rico, não falta nada, só não tem poder. Tem tudo. Senhor, a igreja de Laodiceia diz assim: não me falta nada, rico sou, tenho tudo, não me falta nada. Tem igrejas bonitas, tem pastores preparados, nós temos aí estrutura grandiosa, nós temos até muita gente, nós temos tudo, só não tem mesmo poder. Só não tem poder. Aí o Senhor disse: eu vou aconselhar vocês a comprar um colíriozinho e colocar nos olhos, para que vocês possam ver a glória, para que vocês possam abrir os olhos espirituais e contemplar. É preciso que a gente volte. Irmãos, a gente fica observando assim, mesmo nossos cultos de terça-feira, às vezes eu fico observando. Primeiro, nossas orações, 10 minutos no máximo. 70% do povo que estiver no culto na hora não dobra o joelho sequer. Não é porque são deficientes, não, é porque são deficientes espiritual. Não dobra nem o joelho. Vai dizer: vou dobrar o joelho. Ele não dobra o joelho. Outra grande parte nem chega na hora do culto. Quer dizer, tem oração, vou chegar um pouquinho mais atrasado para não orar. É um sinal. Não é falta de oportunidade. A igreja Imperatriz, nossa igreja, tem um cenáculo de oração que é 24 horas por dia. Às vezes eu entro ali e falo: hoje é dia de uma congregação lá da Getsemane, parece que hoje é Getsemane. Tem hora que eu entro ali e tem uma pessoa. Quando é para a cidade toda, a escala é assim: bota 1, 2 ali, uma luta para poder juntar gente, porque a pessoa não quer orar. É 2 vezes por ano que a congregação vem, mas é uma luta para trazer. Porque a pessoa não vem, aproveita: eu venho orar e venho jejuar hoje, venho ter um encontro com meu Deus. Não. Aí quando termina aquele dia, pergunta: houve algum batismo no Espírito Santo? Jesus curou alguém? Não, porque não há fervor. Se fosse fazer uma vistoria, assim, uma pergunta, viu, Cleves? Fosse fazer assim uma pesquisa, eu quero chutar assim: 50% do público diria: não é bom ter o cenáculo de oração. Não é bom. Eu boto chutando aí, não fiz a pesquisa, mas é bom não ter oração. A pessoa não tem mais o interesse por orar. Eu tenho dito muitas vezes, a gente chega no meio, principalmente de juventude, tudo doutores, pergunta sobre a Bíblia. O que sabe da Bíblia? Diz um capítulo aí, diz alguma coisa. A pessoa não sabe Bíblia. Agora pergunta vaidade. Chega no item chamado vaidade no meio da igreja, você fica abismado que você não sabe nem se a pessoa é crente. Quando chega assim, aquele parecer com o mundo, você fica abismado: meu Deus, o que é isso? Você é crente mesmo? Você não tem nem aparência. Não tem nem aparência. Você não lê Bíblia, você não ora, tem preguiça de vir para o culto, só vem no domingo, durante a semana já não vem. Agora mesmo chegou uma pessoa: pastor, é muito culto. Eu digo: mas como é que é muito? Segunda não tem, terça não tem tempo central na escala, mas na congregação não tem segunda, não tem terça, não tem quinta, só tem quarta para um grupo, sexta que é doutrina, que não vai quase ninguém, e sábado que vai um pouquinho de jovem, só vão no domingo. Ainda acha muito. Antigamente era de segunda a segunda, todo dia tinha culto, e era cheio, o povo tinha desejo. Hoje não, tudo é muito. Mas a novela que passa todo dia, está todo mundo na novela, aí acha bom, aí é pouco, daquele que tivesse lá. Todas as coisas do mundo a pessoa vai com todo entusiasmo, menos nas coisas de Deus. E depois estamos reclamando: meu Deus, porque o Senhor não cura?
Por que o Senhor não batiza no Espírito Santo? Por que que os lares, os casamentos da igreja estão se acabando? Os lares, as famílias estão se destruindo. É muitos casais aqui se separando. É muito jovem entrando na prostituição e na homossexualidade. Por que isto? Falta, Senhor, fogo e a esperança da vinda do Senhor. Falta isso. Jesus, eu quero que tu venha. A minha esperança é a vinda de Jesus. Cada dia quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Quero mais do teu amor. Quero mais do teu poder. Quero mais da tua graça. Quero mais da tua virtude. Quero mais do teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Está faltando dizer, como o salmista disse. O salmista dizia no Salmo 51, na expressão dele. E a gente poderia parafrasear dizendo assim. E ele tinha acabado de cometer um pecado. Estava lá se arrependendo e chorando. Ele disse, por favor, Deus, tire tudo de mim, mas não me tire o teu Espírito Santo. Aquele homem, ele estava tão disposto, pastor Misael, que ele dizia assim, Senhor, se tu quiser tirar o reinado, tira o reinado de mim, mas não tira o teu Espírito. Tira o que tu quiser de mim, mas não tira o teu Espírito Santo, porque se tu tirar o teu Espírito, eu não sou nada. Aquela moça chamada Kathryn Kuhlman, uma das mulheres mais usadas por Deus nos Estados Unidos, ela chegava na plateia, quando ela começava a pregar, disse, por favor, não toque no Espírito Santo, não magoe, porque o Espírito Santo é tudo o que eu tenho. Não quero nada nesta vida a não ser o teu Espírito, porque sem teu Espírito eu não consigo viver. O Espírito Santo de Deus, companheiro de todas as horas. A gente tem que andar no Espírito, viver do Espírito, cantar no Espírito, orar no Espírito, falar a língua do Espírito, pastorear no Espírito, cuidar de tudo no Espírito, porque sem o Espírito não fazemos nada. Essa missão foi dada para o Espírito Santo e Ele veio aqui. Ele está aqui na igreja. Ele está em nós e Ele está clamando, vem Senhor, vem Senhor. E agora a noiva precisa fazer isso também, vem Senhor, vem Senhor. Como é que a gente pode clamar? A vida nossa tem que clamar. Eu disse no início que o pecado fez um clamor. As pessoas não estavam clamando, mas o pecado fez um clamor. O pecado fez um clamor. Então nós podemos fazer um clamor, a nossa vida. Senhor, eu estou interessado. Eu quero que tu venha, por isso eu estou vivendo, eu estou me consagrando, eu estou buscando, eu estou querendo mais. É uma demonstração. Você imagina, se encontra uma noiva por aí, já o dia 7 de se casar, e ela está voando, não arrumou nada, não arrumou enxoval, ela não fala no assunto, ela não se preocupou com nada. Você vai casar? Eu vou, mas não arrumou nada. Ela está demonstrando claramente que ela não quer o casamento, que ela não está interessada, porque a noiva interessada só pensa nisso, só fala nisso e se prepara para isso. E a igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. Tem que estar preparada para esse dia glorioso, o dia faustoso da vida do Senhor. Aí nós só falamos nisso, só pensamos nisso, estamos tudo se preparando para esse dia. E vamos unir a nossa voz com a voz do Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem! E Ele virá buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe.